bem-vindos a mais um MyCast. A gente tem essa temporada com convidados que estarão no Festival Yoga Lifestyle, que já é na semana que vem, no final de semana que vem, e tá super legal, porque não é só um festival de yoga, é um festival de autoconhecimento, de espiritualidade, é um festival para quem quer evolução em todas as esferas. E hoje a convidada é a Genu, que ela é astróloga, ela é professora de yoga também e ela é maravilhosa. Bem-vinda, Genu. Obrigada, Mai. É um prazer estar aqui. Nossa, eu amei. Você sabe o tanto que eu amo o seu conteúdo, eu amo a sua visão sobre yoga, sobre astrologia, sobre a vida. Te admiro super, como profissional, como mãe, como tudo, como mulher, né, Mai? Ai, querida, obrigada, que honra. Bom, Genu, se Geminiana super apresenta. inteligente, né, Mai? Você. Ah, eu sou curiosa, eu falo que eu sou uma curiosa. E quem me chama, esses dias também me chamaram de empreendedora. Eu falei, gente, eu acho que eu sou uma aprendedora. Eu me acho uma eterna aprendiz, assim. E acho que Mas isso é, nos coloca num lugar de muita humildade também, né? De a gente nunca se colocar naquele pedestal que eu vejo que com os anos de yoga, infelizmente, alguns professores, principalmente que dão formação, acabam se colocando num pedestal como se já soubessem tudo, sabe? sim, mas essa é a graça do signo de Gêmeos, né? Tá sempre aprendendo, tá sempre curioso de que, tá, mas o que que eu posso saber mais? Esse mundo é tão imenso, né? E, É. e todos nós temos gêmeos no mapa e a gente tem que aprender muito com vocês. Ai, Genu, eu tô toda confusa, né? Porque eu tô começando o curso de astrologia védica e agora que eu virei taurina, como é que faz? Que eu sempre me Sim, identifiquei como geminiana. Mai, nem me fala, porque eu sou uma capricorniana, mas na astrologia védica eu sou uma sagitariana, e assim, eu me identifiquei super, porque eu amo viajar, eu amo tudo que envolve esse Sagitário, né? Filosofias e estudos. Mas eu acho que até no nosso próprio mapa, assim, na nossa astrologia ocidental, a gente tem todos os signos, então por isso que a gente se identifica com tudo isso, né? Só que ainda tem o ponto que tem o rolê ali da progressão astrológica, né? Que o nosso Sol muda, aí o ascendente muda, aí tudo muda. Então eu acho que a gente tem que entender Que o que nós mundo, temos os 12 signos. que nada é estável. Acho que a verdadeira graça disso tudo, né? E é um prato cheio, eu falo pra quem já não acredita em astrologia, fala, ah, mas aí, como é que dá certo? Num tu é uma coisa, no outro tu já é outra coisa, porque muda o cálculo, né? E na Sim, verdade, gente, é um caminho, né? É um apontamento para o autoconhecimento, mas que na verdade tudo está em constante mudança, né? Nada é estático ali na nossa vida. A gente tem os nossos total. retornos de planeta que sempre trazem mudanças, filosofias. Então, é, é uma beleza, né, de ver que está tudo em constante movimento, que nada na nossa vida é estático, nada. Total. Eu falo muito assim que a gente tem que acreditar principalmente no que ressoa com o nosso coração. Então, se você lê sobre astrologia ocidental e toca o seu coração, você acha que faz sentido, casa com você, beleza, legal. Aí, se você lê sobre astrologia oriental, sobre astrologia védica, aí tem a árabe, tem 1000 Tem a astrologias, né? cabalística, né, também. Cabalística, isso, e ressoa com seu coração, legal também. E no final, tudo fala a mesma coisa. Eu falo que todas essas ferramentas de autoconhecimento são para a gente tentar entender um pouquinho esse mistério do que é ser humano, né? Porque a gente é um mistério infinito. Então, tudo que vier para agregar é bem-vindo, né? A gente não Ah, tem que ter preconceito e separar que um é melhor que o outro. Não, gente, o que vier para a gente conseguir decifrar essa nossa cabecinha aqui, tá é. ótimo. Eu vejo muito até que a religião é isso, né? A religião só muda, assim, o nome dos mestres, os nomes dos messias, mas, no geral, tá tudo falando a mesma coisa, né? De amar ao Exatamente. próximo, de entregar pro divino, que você não tem controle, de ter uma conexão espiritual, de não se achar o centro do universo. Tá tudo falando a mesma coisa. Eu falo Isso. isso e mostro isso até com o número 108, quando me perguntam, né? O número 108 no yoga, que é o número sagrado, falo, Sim. gente, pensa só.
18 é o número sagrado do judaísmo, 9 da cabala. No cristianismo, a gente faz uma novena, então esse número 9 alguma coisa ele tem. Sim, o 9 ele significa universalidade, né? Então ele engloba é, um universo muito grande. Ele fala também de finais de ciclos. Quando a gente está finalizando na numerologia, né? Você finaliza um ciclo para realizar outro ciclo ali no número um, né? Uhum. Então, eu acho que eu falo muito que assim, eu trabalho com diversas terapias, né, Mai? É leitura de É. mãos, é oráculo, é astrologia, aí é yoga, porque eu comecei a fazer isso comigo. Eu comecei a buscar essas ferramentas porque eu falava que o meu propósito de vida era identificar o meu propósito de vida. Eu Hum. falava, gente, o dia que eu souber qual que é o meu propósito de vida, eu sou realizada. Porque quando eu era criança, as pessoas perguntavam assim, Genu, o que que você quer ser quando crescer? E eu falava, gente do céu, eu não tenho nem noção. Eu não Grande. sei. É, grande fui, né? Eu tenho 1,78, mas pensa. Isso. Então, assim, aí quando eu nasci, os meus pais, eles tinham amigos astrólogos, né? Sempre muito curiosos sobre essas áreas também. E eles ganharam o meu mapa astral de presente. E aí, quando eu fui crescendo e tudo, eu li aquele mapa astral e eu falei, gente, mas isso aqui comanda a minha vida? Aí eu lembro que tinha uma parte do meu mapa astral que estava falando assim que eu não iria me casar. Hum. Porque na minha concepção, o casamento era muito complicado. E realmente, uma capricorniana com ascendente em aquário, com Vênus em Capricórnio, com Lua em Libra, pensa, Mai, que é Sim, isso? querentona. Se tiver um casamento, vai Total. ser assim, revolucionário. E aí eu casei com o Ariano, com o ascendente em Virgem, com a Lua em Capricórnio, então assim, Ah, que é o também é yang super do teu yin. isso, exatamente. E aí quando eu li, né, esse mapa, o meu aquário gritou ali e falou, mas peraí, eu, isso aqui comanda a minha vida e eu tenho que aceitar e pronto, acabou, beijo, tchau, falou. E eu não aceitei aquilo. E aí eu comecei a estudar, futricar, ler isso, ler aquilo. E aí eu falo que eu aprendi astrologia no cara crachá, né? Eu li uma Uhum. coisa, perguntava o signo das pessoas, das minhas amigas, de todo mundo que estava ao redor de mim, e ia vendo se isso tinha a ver ou não, né? E aí Uhum. meu pai, ele tinha um software de astrologia que saía um resuminho, assim, de cada aspecto, né? Aí eu gerava o software de todas o mapa astral em PDF lá, de todas as minhas amigas. E eu falava, você é assim? Olha aqui, esse seu mapa é assim, ó, você é assim, blá, 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 blá. E eu fui vendo que fazia sentido. E aí eu falei, gente, mas peraí, se tem essas tretas, né? Se tem essas tensões no nosso mapa, como que a gente faz para transcender isso daqui? Hum. Mas pronto, né? Isso aqui deixou para pro vento, deixou para lá. Aí, quando o yoga apareceu na minha vida, que foi na época que eu advogava, que eu tava louca, surtada, né? Desesperada lá, mil ansiedades, eu vi que dependendo do dia que eu fazia a minha prática de yoga e da vibes da lua, dos trânsitos astrológicos, minha prática de yoga era de um jeito ou de outra. Então, numa lua em Áries, eu queria fazer uma prática mais forte, geralmente. Numa lua em Touro, eu queria fazer a prática da cama. E eu fui vendo que realmente tinha sentido, sabe? Aí, Uhum. no em Gêmeos, as minhas alunas, Mai do céu, era uma conversaiada nas aulas. Aí eu falava, gente, tá tudo bem, estamos falando em Gêmeos, por que vocês Sei. estão papeando demais? Então, eu fui percebendo tanto que a prática de yoga me auxiliava a transcender muitas questões do meu mapa e a fluir com a minha prática também de acordo com o meu dia. Aí eu juntei tudo num grande bolo e se formou aí o Astra Yoga, né? Muito legal. Adorei. Ô, Genu, mais uma coisa que eu tô para te perguntar nesse podcast, porque esse ano eu fiz contigo, né, na minha Revolução Solar, a minha Sim, astrocardografia. Eu nunca tinha feito, eu já faço Revolução Solar há muito tempo, todo ano perto do meu aniversário. Eu adoro ter astrólogas diferentes, assim, sabe? Alguém me lendo de sim, diferentes pontos de vista. Quase todo ano eu escolho uma diferente. Esse ano foi contigo. sim.
E daí, pela primeira vez, a gente fez a astrocartografia e eu achei muito interessante. Fala um pouquinho sobre a astrocartografia. A astrocartografia, ela fala das linhas do nosso mapa astral no mapa mundi. Uhum. E já percebeu que às vezes você está num lugar, você faz uma viagem e você está com outras pessoas e para vocês estão vivendo a mesma experiência e para você é incrível e a outra pessoa não é tanto, a outra pessoa não se conectou daquela forma, ou às vezes você faz uma viagem e depois acontece coisas maravilhosas na sua vida, ou não. Ou você fala, gente, tinha tudo para essa viagem ser incrível e não foi, sei lá, me senti estranha. Uhum. E é isso que a astrocartografia ela fala, né? Ela traz aspectos do nosso mapa astral no nas diferentes cidades. Então, por exemplo, se você quer dar um up no seu profissional, você vai para linhas de meio do céu, e aí, qual que é o tchan da astrocartografia? A gente vê a análise do nosso mapa astral, onde está, o que que a gente tem na nossa casa 10, o que que a gente tem na nossa casa 2, o que que a gente tem na nossa casa 6, que são as casas do nosso trabalho. Eu vou dar um exemplo muito legal que eu vi, que me perguntaram, né, na época que o Nadal estava jogando lá em Paris, né, tênis. Uhum. Falaram assim, Genu, por que que ele sempre ganha em Paris? É um fenômeno ele em Paris. Aí eu fui caçar o mapa astral dele, achei o mapa astral dele no astro.com. Assim, a gente acha que é o certo, né? E É. aí eu vi que lá ele tinha uma linha de ascendente, de Netuno no ascendente. E eu procurei no mapa astral dele onde que ele tinha Netuno. Um Netuno bem na casa 2, que é a casa das nossas finanças, que é a casa dos nossos valores. Eu falei, gente, Netuno é o planeta da espiritualidade, é, das ilusões também, né? Mas Sim. ele tem, aí eu até vi que ele tem umas rotininhas assim, umas coisinhas que ele faz antes do jogo, que ele tem os. Como que é A o nome, mania gente? dele. Isso, as manias dele, isso. Eu falei, gente, ele se conecta com a vibes espiritual dele lá, da forma dele, e o canal para ele super abre lá em Paris, porque ele quer estar sintonizado, ele quer estar na good vibes antes do jogo, e lá Uhum. tudo flui para ele. Então é essa graça que a gente analisa na astrocartografia. Eu Sim. falo muito também, quem quer achar o mozão, né? Cadê o meu mozão, meu Deus? Cristo Pai amado. Aí eu falo, gente, vamos ver onde que tá esse mozão. E é tão louco, tem uma outra história muito legal também de uma outra clientinha que ela mora na Califórnia. E eu falei pra ela, a gente tava olhando a astrocartografia dela, eu virei pra ela e falei assim, nossa, vem passar uma lua de mel depois aqui na Alemanha com o mozão, porque tem uma linha aqui, né, de Uhum. descendente, super legal, super a ver com você. Aí ela falou assim, Genu, deixa eu te contar uma história. Aí ela falou que ela e o esposo dela se conheceram na Disney, eles trabalharam lá, estavam tipo no intercâmbio. E aí ele foi para Dresden, na Alemanha, e ela voltou para o Brasil. Nisso eles voltaram a conversar online lá, não sei, não lembro aonde que era. E eles começaram a se apaixonar, conversando. Depois eu sei que eles se encontraram, enfim, casaram nos Estados Unidos e resolveram ficar por lá. Mas foi quando ele estava na Alemanha, Alemanha. Ai, eu na amo. linha que ela tinha um mozão lá, que eles Eu se amo. apaixonaram. Então, assim, é muito legal essa questão da astrocartografia para qualquer área da nossa vida, sabe? Sim, E. mas a pergunta que eu tenho é assim, Uhum, porque tem esse povo que viaja, né? Tipo assim, ele viaja uhum, no dia do aniversário. Então, por exemplo, eu quero focar em uma área da minha vida esse ano, sei lá, de trabalho e tal. Daí a uhum, pessoa vai, só que ela vai só, vamos dizer, pra lá no aniversário, passar algumas horas e deu. Isso tem uhum. efeito? Passar algumas Tem, horas só? tem, total. Porque, assim, ó, por exemplo, a Revolução Solar, ela não precisa da análise da astrocartografia, mas eu gosto de analisar os dois, tá? Porque é, dependendo do local que você passa, a hora ali, o dia do seu aniversário, vai influenciar o seu horário de nascimento. Então, a nossa revolução solar é como se a gente estivesse nascendo. Já viu que o bebê nasce
e a mãe pode mudar para outra cidade, mas o horário vai estar ali da hora que o bebê nasceu. Uhum. É como se fosse isso, é como se você fosse, vivesse aquele local, aquele horário do nascimento e ainda se conectasse com aquela energia da astrocartografia ali. Hum. Então, eu faço duas análises, né? Análise da sua astrocartografia para a gente pegar um lugar super, super maravilhosão para você. Pô, já numa E uma semana antes do meu aniversário, você falou que era Dubai. Como que eu ia? aí, Errou, o não que que fui. Mai, o que que acontece? Janu, não deu para ir para Dubai. E agora, minha filha? Aí a gente viu a sua revolução solar passando aí, lembra? Vimos aqui em Então, Miami. isso. Então a gente viu como que tava a sua vibes pra tá aí pro seu ano. Então, Uhum. assim, mas Janu, a minha vibes não tá tão maravilhosa igual estaria se eu passasse em Dubai. Aí é a hora que a gente cura as tretas. Então a gente fala, olha, então para esse ano seu ser fantástico e ser maravilhoso, tenha cautela nessas questões, nessas outras, Sim, trabalhe isso, para ser maravilhoso. Entendeu? Então a gente se é. prepara pra gente evitar as tretas e aumentar as potencialidades da nossa revolução solar. A gente já tem Sim, spoilers, né, de como que vai ser o nosso ano. sim. Mas assim, o meu racional ainda tem uma resistência desse pessoal que viaja, daí, sei lá, pega um voo de ida e volta praticamente, porque para mim faria sentido tá lá no lugar que tem a tua linha passando, que passa, sei lá, teu Vênus, então aquilo lá te deixar com teu magnetismo mais em alta, algo assim do tipo, mas deixar um tempo para ativar isso, sabe? Sentir isso. Eu sou muito da questão do sentir. Então, eu imagino que a pessoa Sim, deveria passar 1, 2 dias naquela cidade ativando isso, e sim. daí, né? E daí fez sentido. Agora, esse povo que eu já ouvi falar, que viaja, nem que só possa ficar algumas horas na cidade, só por causa da sua cartografia estar favorável naquele ano, naquele lugar, eu ainda tenho resistência para acreditar nisso. Mai, eu te entendo. Até eu ter essa experiência, eu falava assim, não, gente, você tem que passar um tempo ali naquele local, né? Aí, quando eu tava voltando de Istambul, que eu fui fazer meu mestrado lá em Portugal, em educação, a gente tava chegando aqui no Brasil, eu e meu irmão, e tava lá plena, dormindo no voo. E eu não tenho medo de avião, não tem problema nenhum. De repente, Mai, traz o avião, ele tem uma turbulência louquíssima, que eu falo. Aí eu abri o olho um pouquinho assim, eu vi a aeromoça regalando o olho. Eu falei, bom, aeromoças não regalam os olhos. Se ela regala Uhum. o olho, oremos, né? E É. aí eu virei, eu nem tinha casado ainda, eu tava noiva do Henrique. É, aí foi quando foram vários insights, assim. Eu olhei no mapinha aonde que o avião tava pra eu olhar depois na minha astrocartografia, né? E aí eu falei assim, meu Deus do céu, não brinca comigo, não faz essa palhaçada, não tá na hora de eu morrer ainda. Ó, eu tenho que casar, eu tenho que descobrir meu propósito de vida. Nessa época eu nem trabalhava com astrologia, né, e tal. E aí, pronto, deu tudo certo. Eu falei, ufa, obrigada a Deus. E aí, quando eu voltei, cheguei em casa, eu virei pra todo mundo, pros meus pais, pro meu irmão, pro Henrique, pra todo mundo e falei assim, olha, a Janussi que foi não é a mesma Janussi que voltou. Então se preparem que teremos mudanças. Aí todo mundo, Uhum. ai, viajando na maionese, né? Ninguém me deu moral. Aí eu fui olhar na minha astrocartografia e tinha duas bolas. O que que é a bola? Tem a nossa linha, né? E tem Uhum. as bolas que são as concentrações das linhas no planeta. Então, naquele local, aquela energia é muito forte. E o avião passou bem nesse local, que passava duas linhas assim em conjunção, né? De Quiron no meio do céu e não do norte no meio do céu. E aí, o significado dessas linhas para mim é que realmente eu me encontraria no meu propósito de vida, que eu realizaria muitas mudanças na minha vida, que eu conseguiria me desprender da casa dos meus pais, que realmente era muito desafiador para mim. Capricorniana é muito família, né, também. Uhum. E aí, e foi isso. Depois de 6 meses eu casei,
eu comecei a fazer o curso de formação em yoga, mudei toda a minha vida, mudou tudo. Então, assim, só de ter passado na Por linha. ali. Aí eu falei, bom, realmente isso funciona, né? Realmente, se Eu vou você ter que passar olhar a pelo minha menos toda pela de bola, novo, já eu quero olhar a minha toda de novo. vamos olhar, Engraçado que eu Maio. tenho forte na Índia, né? Eu lembro que a gente É, viu que eu já talvez morei na Índia em vidas passadas, e não é a primeira vez que eu escuto isso. Eu já ouvi de uma total. leitura, eu já fiz muita coisa também, né? Eu Sim. já fiz. Daí um dia numa leitura, assim, tipo de da guarda, que uma amiga minha que atendia no Lila tava fazendo, a Tati, ela olhou, ela falou, nossa, que engraçado, porque a gente imagina o anjo da guarda, nossa, um anjo, assim, né, asa e Aham. tal. E ela falou que o meu era tipo um indiano modernão. Maravilhoso. Ele era o meu mentor, assim, é um indiano, então por isso eu tenho muito, né, eu tenho paixão em estudar os Vedas. É algo que, assim, ontem, ai, o que que eu quero fazer? Tem gente que pega o celular pra procrastinar, eu pego as Upanishads, assim, Ai, e maravilhoso. começo a ler, sabe? Sim, E amo, amo, amo. Então, eu realmente acredito, eu já tive alguma vida na Índia, eu tenho uma conexão muito forte com a Índia. E ela falou que o meu anjo da guarda, ela via assim, era um indiano jovem. Ele tinha uns japamalas, mas ele era tipo todo assim moderno, sabe? Então, talvez a minha uau, missão era trazer as coisas antigas para uma coisa moderna, clara. Então, sim, isso me empodera até lembrar disso, engraçado lembrar disso. Agora, em que eu tô num momento de me reforçar, sei lá, de ser quem eu sou, assim, de ver que eu parece que tentei ser muita coisa que o yoga diz que a gente tem que ser, sabe? Tem que ser uma sim, cartilha ali para caber numa caixa do yoga. sim. E eu tô num momento de muita libertação, assim, bem intensa. Até essa última turma da formação online, eu brinco que elas me chamaram porque se eu fosse meu racional, eu ia falar, gente, não é o momento de eu dar uma formação. Sim. E eu fiz, assim, com a cara e com a coragem, eu realmente sinto que elas me chamaram. Quando veio a primeira inscrita, eu falei, ferrou, agora vai ter que, né? Agora vou ter que Vai fazer ter que essa rolar. turma. E daí foi um presente, porque, assim, eu tenho certeza que elas se transformaram muito. Nem metade da turma, assim, quer ser professora. Foi um processo de muito autoconhecimento para todo mundo. E para mim também, assim, de transformações. Eu estava ali, vamos dizer, muito vulnerável, muito amiga delas, muito sentada nesse pedestal, sabe? De professor de yoga. A gente compartilhando muita coisa. Foi um presente. Eu tô nessa fase da minha vida agora, assim. É o que porque para mim o yoga tá comigo, sei lá, quase metade da minha vida, então faz parte da minha formação como ser humano. Eu cresci junto com o yoga, né? Eu comecei a praticar adolescente. Sim. Não, mais da metade da minha vida eu já pratico yoga, fazendo as contas agora aqui. É, Então, você começou com 17 anos, não foi? não, comecei a praticar com 14. 14 anos, E eu olha tenho só. 35. Nossa, Então, é de muito incrível. prática foi isso, assim, eu comecei muito nova, ainda bem, mas querendo ou não, foi moldando muito assim, né, essas regras do yoga, assim, de, por exemplo, uma mais marcante é a PTSD, né, eu fui abstinente parte da minha vida. E hoje em dia eu não acho, eu não sou menos yogi se eu tomo um chopp. Claro, eu acho que ficar alcoólatra não é zero um caminho yogi, né, ou beber demais, Sim. não faz sentido. Sinto que a minha vibração baixa quando bebo, Sim. mas não sou menos yogi beber uma taça de vinho um dia com meu marido, ou um chopp, sabe, uma cerveja ao sair com os amigos. Então, eu tô num momento quase a adolescência do yoga, sabe? Numa rebeldia Sim. ali, numa rebeldia com os mestres que ficam ditando o que que é yoga, o que que não é yoga. Eu fico, quem é quem pra dizer o que que é o quê, né? Total. Com certeza. Então, E, isso tem muito a ver, eu acho, com esse período que eu tô da minha vida. mas, Mai, esse eclipse, eu abri seu mapa aqui, né? Claro. E esse eclipse, ele mexeu muito exatamente com isso, tá? Ele mexeu na sua casa 6, que você tem um Plutãozinho aqui em Escorpião na sua casa 6, Nossa, que a eu queria sua pegar a missão de caneta vida. agora. Peraí que eu vou ouvir o podcast. Meu Plutão na casa 6 alterou. É, o eclipse ele aconteceu em conjunção com esse Plutão, com a sua casa 6.
E a casa 6 ela fala da nossa rotina de trabalho, da nossa rotina de saúde. E a sua missão de vida, ela está muito conectada com transformar e transmutar a vida das pessoas, só que primeiramente a sua. Então, tudo que te transforma, tudo que faz você renascer e se tornar uma pessoa nova, você fala, gente, olha isso daqui, temos Quero que fazer isso daqui. Você quer compartilhar isso com as outras pessoas, e isso tem tudo a ver com o seu meio do céu em aquário, que é o quê? A sua missão de vida está conectada em trazer algo novo, diferente, revolucionário, futurista, diferentão. Então, quando você quer se colocar numa caixinha e agradar as outras pessoas, você está vivendo o seu nó do sul em Libra, que é uma coisa que você já fez nas outras vidas. Nessa vida, você veio viver o seu nó do norte em Áries, que é, tá, eu sei o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, e ó, vocês param de me encher o saco aqui, que eu tô seguindo a essência da minha alma, o meu chamado, e o que ressoa com o meu coração. E pronto, sem ficar preocupada com ai, será que eu tô passando uma imagem assim, assim, assim para as pessoas? Será que eu serei julgada assim, assim, assim? O problema é do outro, o outro que vai fazer sua terapia e vai entender porque que ele tá te julgando, entendeu? Tem dó. maravilhoso. Amei, era tudo que eu precisava ouvir. Não! Ô, Mai, eu falo assim, né? Que quem vier falar alguma coisa pra mim, eu falo, vamos olhar no seu mapa astral por que que você tá falando isso aqui pra mim? É, né? O que em ti não tá curado, né? Pra ver em mim. Muito É, lindo isso. exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente está bem resolvido com isso, com a gente mesmo, e você aceita essa sua missão de trazer essa autenticidade. Mai, olha o que que você fez. Você pegou o yoga e você popularizou muito o yoga. Eu vou te contar uma coisa. Agora, uma coisa muito pessoal minha que eu acho que eu nunca falei pra ninguém. Hum, Como eu sou muito alta, eu sempre tive muitos complexos e muitos bullying e muitas coisas, né? E eu nunca fui muito boa em atividades físicas, né? Todas essas coisas assim. Era muito desengonçada. E aí, com 13 anos de idade, minha mãe me colocou numa agência de modelo para eu fazer um curso de etiqueta, que eu parecia um hominho, assim. Minha mãe falava, minha filha do céu, não tá dando não. desengonçada, assim, né? Já é Tô grande. total, e Hum, eu queria só, como eu tenho um irmão homem mais velho, eu queria só me vestir, tipo, com roupas assim. E os meus pais, bem tradicionais, né? Não, você tem que se vestir fofinha, bonitinha. E aí, quando eu entrei na agência de modelo, o meu agente, né, já faleceu, infelizmente, Deus o tenha, ele virou pra mim e falou assim: Nossa, você é linda. Aí eu falei assim: Que é isso? Bateu a cabeça, né, coitado? é. Tá com problema. E aí, enfim, fiquei lá dos meus 13 aos meus 16 anos, modelei tudo, e ele já queria me levar para São Paulo, para o Rio, né, que eu sou de Goiânia, né? E foi quando eu falei assim: será que eu vou? Será que realmente eu vou para esse caminho? E eu senti um chamado que não era para eu ir, que eu ia me desvirtuar muito do meu espiritual, porque eu já nasci numa família que meu pai já me colocava para meditar desde criança, pranayama, Que criança. lindo. É, então eu já sempre fui muito conectada com tudo isso e eu senti que eu ia me desvirtuar muito, né? Só que quando eu vi que as modelos, aí já mais velha, né, faziam yoga, a Isabelle Fontana, a Alessandra Ambrosio, eu falei, ah, então eu posso fazer yoga. E meu pai sempre falou para eu fazer yoga, porque ele praticou yoga já há muito tempo. Ele falava, Uhum. minha filha, faz yoga, você vai ser menos estressada. Aí eu, que yoga o quê? Que baboseira. Esse negócio de meditar em movimento. Meditar, você senta e medita. É. Era isso que as pessoas falavam, né? Que era yoga. E aí, quando eu vi elas fazendo, eu falei, nossa, gente, dá pra eu fazer yoga, né? Que legal. É uma coisa que a pessoa. Porque eu tinha esse medo, sabe? Ai, Sim. será que eu não vou ficar muito desengonçada? Será que eu não vou pagar mico? E aí, eu vi que você já deu muitas aulas, né, pra elas e tudo. Sim. E eu falei assim, ó, tá vendo? Olha só o que que você trouxe. Então, e eu vi que pronto, eu amei yoga, enfim, né? Eu fiz um curso de formação só para melhorar minha prática e eu super me identifiquei.
E o yoga, por meio do yoga, me trouxe a astrologia, porque eu fazia o mapa das minhas alunas, mas eu tinha medo de trabalhar com isso. Então, assim, olha o tanto que o seu propósito de você ser diferente, sair do arquétipo da professora de yoga, riponga, ou, sabe, você é uma professora de yoga mais patricinha. Então, Mas eu acho que eu sou a hippie, não sei, eu não não acho sei. não, mas eu acho que você, Né? você Minha é super essência é patricinha. hippie, o que me deixa feliz, assim, eu falo que eu não sou a patricinha, porque eu não gosto de shopping, não gosto de compra, o que me deixa feliz é praia, é natureza, é zero interação social de pessoas ali com umas máscaras, sabe, assim, Sim, sim. querendo passar uma mensagem pela roupa ou por algo. Sim. E realmente tá assim, a minha essência é muito hippie. Mas talvez o meu modo de vestir não seja tanto. Isso, exatamente. Então, a sua imagem do seu ascendente em touro, que está sempre ali fofinha, bonitinha, é muito. Hum. Isso me conectou, tá? Isso me Uhum. conectou. É uma lua em Libra aqui, né? Aí a Capricorniana, né, Maica? Muito bom. Aí eu olhei e falei, gente, olha que legal e tudo. E eu me conectei com professores também que têm essa mesma pegada, que têm essa mesma vibes e tudo. Aí eu falei, nossa, que legal e tudo. E eu fui conhecendo muitas pessoas legais. Mas olha só o tanto que o seu propósito de vida me despertou e despertou várias outras pessoas que você sabe que despertou e desperta todo dia. Então, Que lindo. é, eu acho que é você seguir esse chamado do seu coração, porque quando a gente cala a nossa alma para tentar agradar os outros, a gente se mata, a gente se intoxica, aí a gente começa a ficar doente, aí começa a ficar doente fisicamente, emocionalmente, e a gente não entende por quê. Então, Sim. deixa esse meio do céu aquariano seu aqui brilhar Ai, e Janu, bora. obrigada. Mas agora pensando em quem está nos ouvindo, como que a Sim. pessoa sabe aonde que se mexeu assim, no mapa dela? Pode ver isso no mapa dela? Ou onde que o eclipse atuou? Então, o eclipse, ele atuou no grau 2 de escorpião, né? Então, É, eu até tinha explicado isso lá nos meus stories, lá no Instagram. Você entra no astro.com, é a plataforma que eu gosto, que é super simples de usar. Você coloca lá. é, Será que dá pra gente colocar o linkzinho aqui na descrição? Dá? Claro, Dá? depois dá. Aham, vai estar Aí aqui a gente embaixo coloca. desse episódio. Isso, e aí a gente coloca lá dia 25 de outubro, que foi o dia do eclipse, e vê aonde que você tem escorpião aqui no seu mapa astral. Mas, se você já conhece o seu mapa astral, já sabe, é só você ver qual casa do seu mapa astral tem o grau 2 de escorpião. Então, por exemplo, por mais que você tenha a sua casa 7 em escorpião, ela está cortando no grau 21 de escorpião. Então, por isso que o eclipse aconteceu na casa 6, entendeu? Porque aconteceu No no grau grau 2, 2. sim. Isso. Entenderam, pessoal? Então, ó, qualquer coisa dá um pause e volta para todo mundo saber. Eu acho que é muito lindo a gente entender o nosso mapa, saber ver essas questões assim que acontecem de eclipses e coisas externas, a gente conseguir a gente mesmo olhar no nosso mapa. É muito legal. Então façam isso. Abra o Muito. mapa, entra aí no astro.com, faz o seu mapa. Ou marca uma consulta aí com a Genu também, né? Que Bora. vale muito. Sigam ela Bora. lá, a Astro Yoga no Instagram. É, a gente não nos conhece pessoalmente, né, Genu? A gente se conheceu Não. pelo Instagram. Sim. Sim, acho que ele começou a mandar alguns directs de alguma coisa, daí eu comecei a te seguir também, a gente trocar figurinha, até que esse ano eu falei, ó, é ela que eu vou fazer meu mapa. Foi. E Muito é bom. muito legal, mas saber Hum, disso, porque a gente vai ter um outro eclipse, que é o eclipse lunar. Então, esse eclipse agora foi um eclipse solar. Sempre que uhum, acontece eclipse, tem essa duplinha, eclipse solar e eclipse lunar. Então, é a abertura e o fechamento, né? E a gente vai ter agora dia 8 do 11, o eclipse lunar em touro. Então, vai ser na casa oposta. Na sua, por exemplo, vai ser na casa 12. Então, uhum. assim, a casa 12 é a casa babadeira, né? Que é a casa da nossa espiritualidade, do nosso inconsciente. Então, até se quiser marcar terapias,
sei lá, um reiki, alguma coisa terapêutica aí, tá bem legal pra você aproveitar essas vibes, pra liberar tudo que tem que liberar do seu inconsciente. Se você estiver dando aula, vai ser uma aula super espiritual. Já fala pras alunas aí, fala, É, queridas, se já são, preparem, né? Preparem mais, meninas, aqui, ó, da preparem comunidade Yoga com mais. Vai ser, sim, portalzão. Mais do que Então, já e é, daí né, a Mai? pessoa vê o que vai mexer no mapa dela aonde? Só pela casa complementar em que passou o eclipse solar ou ela tem que ver algum grau de algum signo? Não, vai ser mais ou menos o mesmo grau, mas é a casa oposta, né? Tem até um postzinho meu que eu fiz explicando o significado de cada casa, tá lá no meu Instagram, Hum, lá do Eclipse. Então eu já coloquei lá o significado de cada casa, pro povo não, quem não sabe, né? Pro povo não ficar com dúvida. bem. Bom, eu adorei nosso papo. Era isso mais que eu queria saber de astrocartografia, de eclipse. Tô louca para escutar a palestra lá no festival. Quero Ai, vai ser muito maravilhoso. participar. Estejam lá. Gente, a gente está preparando como os ingressos, né, full pass, primeiro lote, esgotaram muito rápido. Alguns talks vão estar com a inscrição aberta. Na verdade, pode só chegar, não é inscrição aberta. É só chegar, mas garante a ter lugar na sala. Então, vai no Sim. festival, porque você pode participar de forma gratuita. Você pode participar de alguns talks que tiver lugar, né? Se algum, vamos ter algum pagante, comprou full pass, tá lá e faltou lugar, a gente não vai tirar de ninguém que já comprou ingresso. Mas se tiver lugar na sala de talks, as pessoas que estiverem lá passeando para conhecer o festival, elas podem ir. É um presente que a gente está oferecendo para o festival realmente ser um festival. Essa é a minha mania, né, de querer agradar todo mundo. É, mas, Mai, é isso, né, Mai? É o dom que você já veio de outras vidas, né? Eu não Você não consigo. pode negar ele. Você não pode negar ele. Ai, não É muito consigo maravilhoso. excluir, né? E eu falo, é claro, gente, não dá pra também fazer tudo de graça, porque tem que pagar, né? A estrutura, pagar os professores, pagar tudo. Exatamente. Mas, Exatamente. né, o que a gente puder deixar tudo mais acessível, mais inclusivo, eu acredito que isso é a nova era. Que a gente está É aqui isso. para compartilhar e deixar tudo realmente mais inclusivo e menos exclusivo, para todo mundo E ter é tão, acesso a conhecimento. e é tão lindo isso, Mai, porque eu vejo assim o festival como um super processo de você também de conexão com o seu propósito de vida, porque você tem o seu Sol em Gêmeos aqui no seu ascendente, você tem sua casa 2 em Gêmeos, você tem o Mercúrio em Câncer, o Marte em Câncer na sua casa 2, então assim, você é muito mãezona, então você é uma pessoa muito inclusiva, você reúne pessoas. Então, você reúne pessoas em cursos por meio do conhecimento, no festival por meio de um grande evento um grande conhecimento, no Instagram, tudo que você fizer que envolva essa conexão com pessoas, esse reunir, a mãezona mesmo. Por isso que tem essa coisa meio mãezona. Não é tanto de agradar, é meio que você se sente mãe da galera. É esse Total, câncer mas eu já forte. parei de aluna, de tudo. Eu tô melhorando, como diz, eu vou gravar até, eu acho que eu vou continuar depois do festival esses papos que estão muito legais. E tem Sim. a Mônica, eu já fiz live com ela, ela é minha aluna, mas Aham. ela é terapeuta aqui em Miami, super conhecida e terapeuta. E Uhum. durante as aulas a gente já sempre acaba falando. E eu resgatava gatos em São Paulo, né? E isso caiu minha ficha de que eu tenho que parar de ser a resgatadora, né? Sim. Porque, como a Mônica, nas palavras da Mônica falou, que é muito bonito, é muito importante muitas vezes as pessoas se esforçarem para fazer algo, né? Tipo, eu quero ir no festival, mas eu não tenho dinheiro. Vou esperar a Maia abrir para ser de graça. Não, às vezes vai lá, trabalha, às vezes, sabe, quando a gente precisa de algo, a gente tem foco, a gente descobre uma possibilidade de, tipo, sei lá, fazer bolo para vender, de, sabe, ir atrás, se mexer. E ela Sim. falou, então, a partir do momento que você acha, né, porque eu não tenho babá nesse momento, não quero Uhum. ter, mas eu tinha uma que eu não queria mais ela não estava legal, só que eu tinha pena de demitir ela. Eu me senti Uhum. primeiro na obrigação de encontrar um lugar para ela ir,
Só que eu também não conseguia Uhum. indicar ela para as minhas amigas, porque ela era muito ruim, ela não sabia fazer nada. Assim, não Uhum. tinha uma qualidade que eu tentava achar, sabe? Falar, não, ó, ela é assim querida, ela é animada com a criança. Não, a minha filha não gostava dela. Então, uma Uhum. situação super chata, só que eu me sentia assim, coitada, coitada. No final das contas, um dia ela falou que não ia mais. Ela falou e me deixou na mão. Não veio com Nossa, aula pra dar. Ela olhou e nossa. falou, viu? Fica colocando as pessoas como coitada. E elas não são vítimas, né? Isso. Então, assim, eu parei, tô melhorando muito. É um processo, né? Ninguém muda da água do dia pra noite. Mas esse processo de resgatar dos outros. Porque o pior lugar que alguém, algum ser humano pode se colocar é na vítima. Né? Ai, Total. coitado de mim, olha aqui minha história. Gente, todo mundo tem história triste. Todo mundo, de verdade. Eu não conheço ninguém que não tenha, assim, uma situação de infância, uma situação, um problema com o pai e com a mãe. Então, assim, todo mundo tem sua história e depende da forma que você vai contar essa narrativa, né? Se identificando como vítima Sim. ou usando isso para transcender e para realmente encontrar a sua missão de alma, o seu propósito e não deixar essa vida ser em vão. E Mai, Então, olha que interessante. Essa questão da mãe, você é mãe, então é muito fácil de explicar isso para você. sim, Você sabe que quando você passa muito a mão na cabeça dos seus filhos, você fala, daí corta demais, agora tá na hora de é, sim, botar os limites. botar os limites. Uhum. Então, esse ser mãe é até esse pensamento de que, peraí, eu tô passando a mão na cabeça dessa galera aqui, deixando todo mundo confortável e mal acostumado, ou eu tô ensinando, dar a vara para pescar ao invés do peixe, né? Então, Sim, esse ser mãe que você tá falando, olha, gente, eu abri a oportunidade de vocês escolherem as aulas que vocês querem. E se o sentimento de mãe, mas ó, vocês vão pagar por essas aulas, eu não vou dar de graça, porque senão eu vou acostumar vocês mal. Senão, sim. e o podcast que você faz, o podcast, o conteúdo no Instagram, Instagram, as sim. aulas do Hotmart, que é um preço que não existe, não, Não é vai mudar, surreal, fecha agora, final do mês. entende? E janeiro já entra com um valor 3 vezes esse valor. Então, quem aproveitou, aproveitou. Então, assim, você já doa muito, você já faz muito e dá muita oportunidade para as pessoas se transformarem. Mas você não pode esquecer primeiro de você. É isso que o yoga ensina a gente. A Sim, rinsa, não violência. A gente tem que praticar não violência primeiramente com a gente. Então, se a gente está fazendo uma coisa que a gente está se sentindo violentada só para agradar o outro, não, não sim. pode. É, É mas um no exemplo caso eu não me assim. sinto, né? Não é que eu também passo por cima de mim pra dar pro outro. Não, Sim, não é assim olha, nesse nível, mas eu tenho pena, sabe? É, tenho pena, me comovo, assim, com as pessoas, com tudo. Então, eu acho que isso é humanidade também, né? Não acho que isso é um ponto de negativo, mas estou aprendendo através de outros olhares de pessoas que estão me trazendo isso, a realmente ver, bom, eu não preciso me sentir responsável por isso. Entendeu? Porque isso. senão o que eu atraía, eu estava co-criando e estava atraindo pessoas que estão excluídas. E É, quando eu quis dar eu vi, eu falei, uau, como é que eu me deixei assim com esses tentáculos de ser a boazinha, sabe? De não querer o enfrentamento, de não colocar limite. Tipo, não, isso não é bom pra mim, seja sociedade, trabalho e tal. Eu, né, às vezes a gente vai deixando e quando vai colocar o limite, daí você é a malvada. Porque como assim? Ela sempre falou sim pra tudo, né? Como é que é, agora ela quer falar não? Mas eu é. tenho aprendido muito, acho que todo mundo está aqui para aprender. Eu sempre falo conhecer um professor de alguma coisa, mas principalmente nessa essa área de espiritualidade, alguém que se coloca como perfeito, alguém que já curou todos os seus Não, samskaras, que curou todos os tá seus karmas, doido, foge, tá foge doido. porque é charlatão, né? Ô, Mai, Foge. eu falo assim que cada vez que a gente vai entrando no autoconhecimento, mais a gente descobre que tem coisa pra curar. A gente fala, oh meu Deus, onde que eu fui me enfiar? Sim, são algumas vidas, né? Não é só essa, é muito trabalho. Nossa! Gente, Que trabalheira! tem algumas clientinhas que falam, Jana, mas quando que vai melhorar? Quando que vai chegar o momento da plenitude? Eu falo, filha, Moksha. olha, exatamente. Só quando Quando zerou que os vem? karmas.
Exatamente, para zerar os karmas. Pode ser nessa vida? Pode, né? Mas vamos lá, vamos continuar aí para ver se consegue ou não. É por isso que, né, eu tenho duas mensagens aqui para esse podcast. Um é sobre esse ego espiritual, eu acho um dos piores egos, né? Tem gente que fala, as pessoas falam muito do ego material, mas o ego espiritual é o Nossa, pior, é o pior. porque ele É o te pior. faz sentir mal, tipo, nossa, eu não tô evoluído o suficiente assim como essa pessoa, Sim. sabe? Para mim é o pior ego, é o ego espiritual. E dois, que estamos todos trabalhando aqui, né? Então, que se já é difícil zerar os karmas que você já tem. Então, tenta, agora que você já tem essa consciência, você tá aqui ouvindo podcast de autoconhecimento, tudo, a partir de agora, tenta já menos karmas negativos, né? Você sabe que tudo Isso. vem, que a conta vem. Tenta gerar cada dia karmas positivos. É como R$ 1 ali que vai investindo todo dia, em vez de se endividar todo dia, né? Basicamente isso a conta do karma, trazendo para o Sim. mundo material. Você criar uma poupança positiva e não uma poupança negativa. Então, vai Sim. fazendo um pouquinho, boas ações todos os dias para gerar mais karmas positivos e menos karmas negativos. É isso, assim, simplificando bem o que a gente tem que fazer nessa vida. E lembrar sempre de não ficar trazendo esse sentimento de culpa, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, mas eu achei que eu estava fazendo uma coisa boa e eu descobri que não estava. Poxa, mas calma, foi um aprendizado ali, né? Eu acho que é isso que o yoga mais ensina a gente em relação, por exemplo, às posturas. Você faz uma postura e você fala, nossa, eu consegui fazer essa postura. E você continua praticando, de repente, daqui a 5 anos, você fala, nossa, eu achei que eu estava fazendo essa postura de uma forma legal, mas hoje eu tenho muito mais consciência, e hoje eu vejo que eu faço essa postura com muito mais leveza, com muito mais consciência, com muito mais sincronicidade. Então, eu acho que é isso que os asanas, né, eles mostram pra gente, que com dedicação, com paciência, respirando. O grande segredo da plenitude é a respiração, né, Marcos? Então, É, assim, se a gente aprender pelo menos nessa vida, a respirar, nossa senhora, eu acho que a gente já já tá resolveu muito muita bom. coisa. Inspira, expira e não pira. E não ter. É um mantra. Então, inspira longo aí, você que está ouvindo o podcast, observa como está a respiração, inspira bem longo, exala bem longo. E nos vemos de novo no Brasil, Nos tá vemos. chegando, 5 e 6 de novembro. Vamos lá também conhecer, vamos lá isso. Ó, o Vamos. festival tem opção Full Pass, tem opção Day Pass ou sábado ou domingo. E tem a opção aula avulsa, a gente abriu essa semana para quem estava pedindo. Então ainda tem a opção aula avulsa se você quer fazer só uma prática de algum professor. Não sei como você vai escolher, mas vamos supor que você só queira um professor, vai lá, faz a prática, tem aula avulsa. E também quer lá tentar a sorte de chegar num talk que não encheu, tá lá convidado a tá lá no talk, porque são 3 salas, né, simultâneas. Então quem quiser, o marketing é aberto e sala de talk que tiver lugar também pode assistir. Sim. Então, Mai, até mais, seja Genu, bem-vinda de adorei. volta ao Brasil. Foi maravilhoso. Obrigada pelo convite. Ah, Que energia obrigada. maravilhosa aqui dessa egrégora do seu podcast. Incrível. Amei, amei. É, Parabéns. tá só escutando e falando e comentando e clareando, sabe? Iluminando, assim. Então, eu tô muito, muito, muito feliz com esse formato Talks, porque antes o formato estava bem cabeçudo, muito assim, estudo dos livros clássicos, Hatha Yoga Pradipika, e acho que talvez estava sendo exclusivo, né? Assim o bate-papo fica mais leve, eu acho, e traz bem mais gente, é muito gostoso. Sim, muito bom. Bom, Arrasou, Mai. adorei. Um beijo. Até. Beijo. Até. Tchau. Tchau.